Deus abençoe você, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. Episódio 67 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós estamos fazendo esse percurso, estou muito feliz de ter você aqui. Hoje leremos Números 18, Deuteronômio capítulo 19 e 20 e o Salmo 99, lembrando que o Salmo é uma tarefinha aí para você ler, tá bom? Em casa, muito importante, tá? Quero convidar você que não conhece a conhecer o meu canal aqui no YouTube, a se inscrever. Eu posto a homilia todos os dias aqui, entra o terço todos os dias às 6 horas da tarde, vem rezar comigo, tem playlists muito especiais, como a playlist das orações poderosas, vem fazer parte, tá? E espero que esteja dando certo aí um grupo de estudo bíblico, um parceiro que ajuda muito. Se não der também, o Espírito Santo vai te conduzir, não tem problema. Vamos lá então ouvir essas leituras. Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: Tu, teus filhos e tua família contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares e terão ao seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, vos são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Dou-te o que se reserva de tudo o que há separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas. Dou isso a ti e a teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebeste. Eis o que receberás das coisas santíssimas que não são queimadas. Todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação, todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Tu as comerás em lugar santíssimo. Todo varão poderá comer delas, e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família que estiver puro comerá dessas coisas. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecerem ao Senhor. O melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo. Serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família que estiver puro poderá comer delas. Tudo o que for votado ao interdito em Israel será teu. Será teu igualmente todo primogênito de toda a criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como os primogênitos dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que tiver um mês, segundo tua estimação, à razão de 5 siclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale 20 gueras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Estes são coisas sagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo o que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou-o a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti
e para toda a tua posteridade contigo. O Senhor disse a Arão: não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caiam sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas: quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira e como o vinho tomado do lagar. Desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas, e essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor, isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas, como o produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra cuja posse o Senhor teu Deus te dá. Farás estradas que conduzam a elas e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar, procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como por exemplo, se ele tiver ido à floresta com um outro cortar a lenha, e no momento de brandir o machado para bater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida, e se o caminho fosse muito longo, atingi-lo e dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois que não tinha ódio à vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado teus limites, como jurou a teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em seus caminhos, juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Mas se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para serdes feliz. Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito.
Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra o homem, acusando-o de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o votareis como premeditara tratar o seu irmão. Assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à terra contra os seus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele: ides hoje combater contra os vossos inimigos. Que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles. Porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém dentre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa, não suceda que morra no combate e um outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e ainda não tenha desfrutado dela? Que esse volte para sua casa, não suceda que pereça no combate e outro venha colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e ainda não a tenha recebido? Que este volte para sua casa, não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que este volte para a sua casa, não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais estiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar em te abrir as portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás, e quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que se encontra na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações. Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás de seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga, até que ela sucumba. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, fazendo-nos olhar além do trivial, além das palavras, e entender o sentido profundo que o Senhor quer nos revelar. Fala conosco, Espírito Santo, faz-nos entender esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus, às vezes, como o próprio Antigo Testamento disse, terrível, que gerava medo nos seus inimigos.
Faz-nos compreender, Espírito Santo. Vem, nos batiza e nos enche. Amém. Amém, filho, filha. Nós ouvimos aqui Números 18, né? Que fala que todas as tribos de Israel receberam, exceto a tribo de Levi, né? Vão receber, né, a terra como herança, né? A tribo de Levi não recebeu a sua terra, como você sabe, a sua herança, porque Deus seria a herança deles e eles viveriam só para adoração e os irmãos os sustentariam, né, com as suas doações, com o seu dízimo, né, digamos assim, na época. E os próprios levitas tinham que oferecer também, né, a sua oferta, o seu dízimo, 10% de tudo que eles tinham recebido, né? Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar e ninguém é tão rico que não precise de nada, né? E hoje em Deuteronômio, gente, a gente ouviu sobre a justiça, né? Por exemplo, Deus está ensinando a eles, né, os israelitas, que eles deveriam ser conhecidos como o povo da justiça, não o povo da vingança. Por exemplo, aconteceu uma situação difícil lá, tinha que ter um julgamento, a pessoa tinha direito a julgamento, porque no passado não era assim. Só acusar o outro, se você não gostasse do outro, você poderia matá-lo. Então a lei está dizendo, não, tem um julgamento, tem que ter mais de um acusador, né? E tem que ter mais de uma testemunha para a pessoa de fato receber isso, né? Fala também das leis de guerra. Guerra não é uma bagunça. Segundo a lei de Deus, era um tempo de muita guerra, tá, gente? O Antigo Testamento era um tempo de guerra, as pessoas viviam em guerra. É diferente, então a gente tem que entender isso. Era um mundo bélico, né? E segundo Deuteronômio 20, as pessoas tinham que ter o direito, né, de ser permitidas se entregar na guerra, exceto o povo de Canaã, né, que morava lá, que eles tinham que ser conquistados. Porque os cananitas, gente, como eu disse, Deus trouxe um juízo sobre eles. Eles viviam de maneira violenta, de maneira, sabe, horrível, né? Eles sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. E Deus trouxe um julgamento sobre eles através de Israel, né? Mas recorda o que eu falei, Deus queria que o povo fosse conhecido como o povo da justiça, não o povo da vingança. Deus nunca dá autorização para a gente se vingar, sabe, gente? Ele quer que nós deixemos a vingança, a retribuição na mão dele, sejamos nas mãos deles, né? E sejamos justos para com os outros e deixemos que o Senhor realize a justiça. Nós ouvimos falar sobre as cidades de justiça, a misericórdia, né, que Deus quer que fosse exercida com quem não tivesse culpa ou com um caso duvidoso, né? E essas leis de guerra eu acho bem interessante, porque não houve quase um período, uma dezena que Israel não tivesse entrado numa guerra, né? Porque era muito complicado. E a região que eles receberam de Deus, ali a região de Israel, até hoje é uma região muito cobiçada, né? Que é o corredor que liga a Ásia, a África e alguns aspectos Ásia e Europa, né? Oriente Médio e Europa. Então era um lugar muito difícil, eles teriam que combater muito, então Deus os estava preparando, mas mesmo no combate deveria ter uma ética, deveria ter justiça, né? Interessante, algumas leis de guerra ali de Deuteronômio 20 diziam o seguinte: se alguém desposou uma mulher e não a recebeu, ou seja, se ela está prometida a ele, se eles vão se casar, mas não consumou o casamento, volte para sua casa, para não acontecer que morra no combate, né? E o outro tenha que desposá-la. Se há alguém medroso de coração tímido, versículo 8, que esse volte para sua casa, não suceda que o coração dos seus irmãos desfaleça como o seu. Ou seja, para lutar na guerra, Deus queria pessoas provadas, pessoas corajosas. Não pessoas prontas, mas pessoas que tivessem, no mínimo, coragem de enfrentar a batalha, não é? E eu e você também temos que enfrentar a batalha espiritual em cada dia, né? Em cada dia com coragem, com determinação. E existem leis duras aqui com relação à guerra, né? Do interdito. O que é o interdito? É aquilo que tem que ser eliminado, né? Nós vamos ver lá na frente que Saul perdeu a realeza porque ele não eliminou o que Deus votou ao interdito. É duro dizer isso, mas era, gente, um juízo de Deus, né? Era de fato um tempo duro e essas pessoas, se Israel não as matasse, elas matariam Israel, né? E contaminariam Israel com a idolatria. Então Deus precisou ser bem duro mesmo naquela época. Enfim, muitas leis aqui, muitas coisas interessantes, mas o que eu queria que você guardasse no coração, filho, filha, é isso. Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Há uma diferença entre justiça e vingança. Justiça é fazer a pessoa responder pelo que ela fez, ela responder diante das autoridades, ela arcar com as consequências do erro. Agora, vingança é destruir o outro porque eu estou com raiva, entendeu? Deus é um Deus de justiça, não de vingança. Salmo 99, então, tarefinha para você. Na verdade, eu vou ler alguns versículos só do Salmo 99.
e você termina... Na verdade, é pequeno o Salmo 99. Vamos ler juntos, perdão, estava confundindo aqui, muitos salmos abertos. Salmo 99, ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui. Convide mais pessoas para virem rezar com a gente, né? Ouvir a Bíblia nesse ano, ao longo desse ano, a Bíblia inteira. Partilhe esse vídeo para mais pessoas, o link desse vídeo para mais pessoas rezarem conosco. E escreve aqui nos comentários o que você entendeu. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.